hoje, finalmente, nós vamos falar sobre leitura ativa, um dos métodos de estudos que mais transformaram a minha maneira de aprender. Então, se você tá curioso e você quer entender melhor sobre leitura ativa, continua aqui no vídeo comigo. Olá, meus amores, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Victoria, eu tenho 17 anos e estou no segundo ano do ensino médio. Bom, hoje nós vamos falar sobre um dos meus métodos de estudos favoritos do momento, porque vocês vêm me pedindo há muito tempo para eu vir falar para vocês sobre leitura ativa. Porque quem acompanha os meus study vlogs começou a perceber que eu adquiri esse método de estudo recentemente. Então, eu não fazia há muito tempo, né? Eu faço, vai fazer aí uns 3, 4 meses. Por que que eu demorei tanto tempo para trazer para vocês? Porque primeiro eu realmente estava testando, vendo se funcionava, entendendo melhor qual era o objetivo, o conceito. E agora sim que eu já entendi, funcionou para mim, eu vim trazer aqui para vocês. Mas antes, eu quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para vir fazer parte dessa família, porque agora nós estamos com a meta de 16 mil inscritos. Então eu conto com você que ainda não é inscrito aqui no canal para fazer parte dessa família. Agora, sem enrolação, vamos lá. O que é a leitura ativa? Basicamente, quando a gente lê algum texto, a gente está acostumado a fazer isso de forma passiva. Ou seja, a gente pega lá e fica passando assim o olho e não faz nada. E o que acontece? Dessa maneira, a gente não consegue absorver tudo aquilo que o texto tem para nos passar. Então, a leitura ativa, ela vem para mudar totalmente a maneira como você vai enxergar e fazer o seu processo de leitura. Porque você vai começar a tomar ações enquanto você estiver lendo. Então, vai deixar de ser aquela coisa maçante e vai passar a ser uma coisa mais ativa efetivamente. Bom, o principal objetivo é que vai te trazer mais eficiência e mais conhecimento, porém com muito menos esforço, porque muitas vezes se torna muito chato ficar lendo texto, principalmente quando é texto da escola, quando é algum livro didático que não tem o objetivo de entreter, é só para realmente passar conhecimento e vira um porre ler aqueles textos, não é? Se você também acha, comenta aqui embaixo. E aí a gente fica perdido, sabe? E até às vezes a gente lê, quando termina a página a gente fala: poxa, não lembro de nada que falou aqui. Então, com a leitura ativa, o objetivo de ser mais eficiente e você não vai ter que fazer tanto esforço para ficar ali focado, porque como você vai estar tomando ações, vai estar fazendo anotações, você vai conseguir ficar focado automaticamente, sem fazer nenhum esforço, e esse é o mais legal da leitura ativa. Agora eu vou mostrar para vocês 2 exemplos de leitura ativa que eu faço e que estão me ajudando demais a entender muito melhor os textos que eu leio. Bom, o primeiro tipo que eu faço, né, são em livros de leitura mesmo. Então, esse aqui é o Mais Esperto que o Diabo. Não é um livro que a minha escola mandou eu ler, porém, ele é um livro muito rico em conhecimento. Então, o que eu faço? Olha só, aqui, ó, tem as partes que estão sendo grifadas do texto e no final de cada capítulo, eu resumo, sabe? Porque como tem espaço muito pequeno nas laterais, eu aproveito os espaços maiores pra fazer o resumo do que eu aprendi naquele capítulo. Esse é o primeiro objetivo, né? O meu primeiro estilo de leitura ativa. Agora eu vou falar pra vocês como funciona com os meus livros didáticos. Peguei aqui agora o meu livro de Sociologia e eu vou abrir em alguma página aqui que eu já tenha lido, né? Então, olha só. Aqui, deixa eu pegar. Eita! Bom, aqui, ó, então, é o meu livro de teoria e também tem as marcações, né? E aqui eu já faço a anotação logo do lado, porque o espaço, né, na lateral aqui do livro, ele é grande, então ele me permite fazer essas anotações. E o que acontece, né? O que você vai sentir mais diferença? Quando você faz essas anotações ao longo do texto, você consegue absorver melhor as informações. E essas anotações, elas não precisam ser necessariamente no livro. Eu faço no livro porque eu acho mais prático. Só que você pode também pegar uma folha avulsa e fazer as anotações enquanto você vai lendo. Por exemplo, se você está usando
do livro de alguma biblioteca que não possa marcar, você pode optar por essa maneira, né, de usar uma folha avulsa e não de fazer no próprio texto. E você vai ver que você vai conseguir absorver muito mais conteúdo do que só quando você fica lendo e não faz nenhuma, não anota nada, enfim. E agora eu vou trazer os passos práticos para você fazer a sua leitura ativa. Já expliquei o que é, qual é o objetivo, já mostrei exemplos dos meus cadernos, então agora eu vou te falar como você vai fazer para implementar a leitura ativa nos seus estudos. Primeiro passo, você vai dar uma lida geral no texto. Então, por exemplo, se você está lendo um capítulo da sua matéria da escola, você vai pegar, vai, sabe, dar uma folheada no capítulo, ver as palavras que estão marcadas em negrito, ver os títulos. E aí, o que vai acontecer? Você já vai ter uma noção do que você vai ler naquele capítulo. Então, você não vai começar ele totalmente perdido. Depois de você fazer essa leitura, né, fazer um escaneamento do texto, sabe que a gente coloca a folha para escanear na impressora? Agora a gente tá fazendo isso com os nossos olhos e com o conteúdo do texto. Depois de fazer esse scanner no seu texto, o que você vai fazer? Você pode optar por dois caminhos. O primeiro caminho, você lê o final do capítulo para você entender qual é a conclusão. O que acontece quando a gente lê o final? Quando a gente tá lendo um livro didático, né, que é da escola, que tem conteúdo, não necessariamente você vai ter um spoiler se você saber o que é no final. E isso vai te ajudar a você entender melhor os processos. Então, eu indico que se você tá lendo, né, um livro aí da sua escola, leia o final do capítulo para você entender qual é a conclusão daquele capítulo, qual é a ideia principal daquela matéria. E depois você vai começar a ler o texto lá do início e aí você vai perceber que você vai conseguir aproveitar melhor porque você vai entender cada processo e você já vai ter a ideia do que vai ser no final. Então você não vai ficar, sabe aquela confusão de palavras de conhecimentos soltos? Porque você já tem o final e agora, ó, você vai estar com o final aqui e aí ao longo da leitura você vai fazendo esse caminho até encaixar com o final. Então você não vai ficar com aquela leitura perdida sem saber muito bem o que está acontecendo. Bom, segundo passo, você vai ler o texto e enquanto você estiver lendo, você vai grifar o mínimo possível. Então acabou aquela coisa de grifar a página inteira, porque isso acaba desfocando. Então, pra que serve, né, o marca-texto? Pra qual é a utilidade? A utilidade é você destacar as partes que são mais importantes no texto. Então, você, ao longo do tempo, você vai criando esse conhecimento de saber, discernir o que é importante e o que não é. Então, não tem como eu te dar um passo assim, o que você tem que grifar ou não, porque cada texto é muito variado, né? Depende demais de qual é o conteúdo. E aí, tudo que você grifar, você vai parafrasear no cantinho da folha ou na sua folha avulsa que você pegou para fazer as anotações. Vitória, o que é parafrasear? Parafrasear é dizer o que está, né, sendo levantado no texto com outras palavras. Então, por exemplo, se você tá lendo lá um texto sobre mitose, e aí fala lá, enfim, como é o processo de divisão celular, e é um monte de nome complicado, o que você pode fazer? Você pode parafrasear esse conceito com palavras mais simples ali no cantinho da página. E aí, quando você estiver, né, passando de novo para dar uma última lida no texto, você consegue fazer esses links com o conteúdo que você anotou de uma forma mais simples e lembrar daquele conceito que você leu, que é o mais complicado, com várias palavras difíceis. Então, quando você faz essas anotações, você estimula o seu cérebro a pensar em outras alternativas para dizer aquela mesma coisa que você acabou de ler. E aí não adianta, você vai começar a prestar mais atenção, porque você sabe que você vai ter que escrever com outras palavras. E não é simples fazer isso. Às vezes tem algumas coisas que são bem complexas. E aí, aos poucos, você vai criando esse hábito. E o terceiro passo e o mais legal de tudo isso é que ao longo da sua leitura, você não vai apenas ler e fazer as anotações. Você também vai questionar o texto. Nossa, estranho, né? É estranho pensar em questionar um texto. Porque a gente não tá acostumado a fazer isso. Só que o que você vai fazer? Você vai começar a perguntar as coisas para o texto. Então, você vai fazer a pergunta: por
que isso acontece? Como isso acontece? Como as pessoas chegaram nessa conclusão? Se acontecer essa coisa, o resultado vai ser igual? Então, o terceiro passo é muito legal, eu gosto muito de fazer, que é quando eu começo a levantar questões. E se eu não encontro a resposta no texto, eu vou lá na internet, dou um Google rapidinho, e isso me ajuda demais e vem me trazendo muitos benefícios ao longo do meu estudo, porque eu consigo aproveitar muito a leitura, muito mais do que eu aproveitava antes, só quando eu ficava lendo e grifando sem fazer nenhuma anotação. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, que isso me ajuda muito e ajuda também o vídeo a chegar a mais pessoas. Finalmente eu trouxe o vídeo de leitura ativa pra você e eu espero que tenha te ajudado e que você comece a utilizar esse método e veja se você vai ter benefícios assim como eu tive e como muitas outras pessoas que começaram a utilizar também tiveram. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e que impulsione os seus estudos aí do outro lado da telinha. Por hoje é só. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Vai assistir esses vídeos que estão passando aqui na tela, que também estão muito legais.